Olá, amigos, bem-vindos ao Palavra Urgente de hoje, sábado, dia especial, porque é dia de bênção de Deus. Pode ter certeza disso? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é um dia que você vai ver, através desta programação, como Deus opera. Opera milagres, maravilhas, prodígios. Nós vamos conhecer hoje a história da Dorothy, que enfrentou problemas sérios de depressão. Chegou ao ponto de tentar suicídio. A coisa ficou séria para o lado dela. Daqui a pouco a gente vai ter também reportagem. Eu quero orar por você também, sei que Deus vai lhe abençoar. Por isso, eu vou insistir com você. Fica ligado conosco, porque o programa hoje vai impactar, sim, a sua vida. Sem mais delongas, deixa eu convidar você para vir comigo até o telão. Nós vamos conhecer a Dorothy e como é que ela estava antes de agir a fé e mudar de situação. Põe aqui na tela, por favor. Na década de 80, Dorothy entra em depressão, doença que, se não for tratada, pode levar à morte através da prática do suicídio. Perdi minha mãe, eu achei que para mim tudo tinha acabado. Eu achei que eu não ia conseguir viver, vencer na vida, né? Aí começou o sofrimento. Tentei tomar remédio para morrer, né? Eu cheguei do serviço, ainda falei pro meu irmão, olha, eu vou dormir, não quero que ninguém me incomode. Umas horas eu comecei, vinha aquela coisa branca, né, pela boca. Daí ele correu chamar meu pai. Aí meu pai veio me acudir, me levaram para o pronto-socorro, fiquei internada. Acho que uns 8 dias, era só sofrimento atrás de sofrimento. Caminhando pela rua, Dorothy encontra a Igreja da Graça. Eu recordo que ela chegou muito mal. Ela chegou muito estressada, muito abatida, triste. Ela não era feliz, não tinha alegria nenhuma, né, na fisionomia dela. Nós fomos dando um tratamento espiritual para ela e ela foi crescendo espiritualmente cada vez mais. Assim como a nossa amiga, infelizmente, tem uma porção de pessoas sofrendo com esta praga chamada depressão. E não é pequeno o número de pessoas que, infelizmente, tentam contra a própria vida. Talvez porque acham ou sintam que não tem mais razão para viver. É um vazio, uma coisa esquisita. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus ele pode encher esse vazio. O Senhor Jesus pode mudar essa situação. Mas daqui a pouco eu vou falar de como Jesus pode fazer isso. Antes, vem comigo ao telão, porque nós vamos assistir uma reportagem que vai tratar deste assunto. Uma matéria que a produção preparou. Por favor, a matéria. Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem com a depressão. O ator Jim Carrey revelou que convive com a doença desde 2004. Jim falou que enfrenta altos e baixos. Segundo o comediante, a doença vai e volta e que às vezes é feliz. A enfermidade pode deixar sequelas como a perda de memória, desmotivação, culpa e desinteresse. Além disso, os dados da Organização Mundial da Saúde mostram que cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Falando ainda de depressão, eu vou convidar uma psicóloga para explicar melhor para a gente os sintomas disso. Afinal de contas, tem pessoas que às vezes estão começando a ficar deprimidas e ninguém percebe quem está ao lado. E é bom a gente saber quais são os sintomas até para ajudar. Seja levando a pessoa até a igreja para pedir socorro, pedir uma oração, ou até mesmo para procurar a ajuda de um especialista. Que não é pecado não é errado não, ao contrário. Muitas vezes se faz necessário. Mas quem opera é Deus. E Ele vai operar assim no nome de Jesus. Por isso é importante a gente compartilhar o programa. Daqui a pouco eu vou dar para você o endereço. Antes, deixa eu chamar aqui a doutora Luana Chagas, psicóloga, que ela vai falar com a gente mais sobre este assunto, que é a depressão. Por favor, doutora, é com a senhora. A depressão é uma doença, ela é multifatorial, ela afeta o sistema emocional, pode afetar seu corpo e ela tem diversas causas e possíveis tratamentos também. Pode ter algumas nomenclaturas, tem graus de depressão também, a gente pode falar de tipos, como por exemplo a depressão pós-parto,
Existe um termo também chamado depressão maior, a distimia, que é um tipo de depressão um pouquinho mais leve. Então, em relação à depressão, a gente pode falar de tipos, sim. Acredito que a gente pode falar na depressão maior, quando a pessoa ela está desanimada, quando não consegue mais fazer as atividades dela. A depressão pós-parto também, ela é bem comum, a gente acaba não dando muita atenção sobre isso, que a gente pode confundir aquele período que a mulher está passando. Também é muito importante buscar ajuda. Perda de energia, o desânimo, falta de vontade de fazer atividades que fazia antes, o apetite geralmente é muito afetado, seja ele você perder ou você ter mais vontade de comer, o sono também, principalmente, tendo insônia ou tendo mais vontade de dormir. E o desânimo, que é muito característico dessa doença. A depressão ela pode ser tratada com a terapia psicológica. Em alguns casos pode ser necessária também a consulta médica com psiquiatra para dar uma entrada numa medicação adequada para aquela pessoa. Cada pessoa vai ter uma medicação adequada. A mudança de hábitos também é importante, seja fazer exercícios físicos, dormir bem, se alimentar bem. Qual doença que a gente pode falar em ideações suicidas, né, pensamentos de morte e de suicídio, e acredito que o caso extremo é o que a gente falou agora, de suicídio. Então, quanto mais tempo você postergar, você vai piorando o seu quadro e tendo esses pensamentos. Quanto mais desânimo você tem, né, mais perda de sentido da vida, você vai afundando, a doença vai piorando e esses pensamentos ficam cada vez mais fortes na pessoa. Até talvez ela tentar algo contra ela mesma. E é importante falar, às vezes a gente acha também que quem ameaça se matar não vai fazer. É mentira, se a pessoa está ameaçando, ela já está pensando e é a hora já de agir. Você ouviu aí o que a doutora falou? Você entendeu mais ou menos quais são os sintomas? Inclusive entendeu também o que deve ser feito, como é que a pessoa deve procurar ajuda. Agora eu quero falar para você o seguinte: Deus pode mudar essa situação. Você conhece alguém que está com depressão, talvez até falando em morte, dizendo que vai acabar com a própria vida? Faça um favor, por gentileza. Chama essa pessoa para assistir o programa. Ou até mesmo, convide essa pessoa a assistir depois, através do link do programa. Você pode entrar lá no YouTube e colocar o endereço, @palavraurgente. Copia o link e põe no grupo de família, para que todos possam assistir esse testemunho e entender que Deus pode operar milagres. Você pode ter certeza, hein? Deus vai operar. Não sei qual o problema que você está enfrentando, mas Deus é Deus que resolve problemas. Deus é Deus que faz o impossível se tornar possível. Só depende de você. Toma agora mesmo a decisão e busque a Deus, clame por Ele. Nós vamos assistir agora a segunda parte da história e nós vamos ver como é que ela começou a mudar a situação, como é que começou a se resolver, mas infelizmente o quanto piorou também até ela buscar ajuda, que tem gente que demora para buscar. Mas vem comigo, põe aqui por favor a continuação do testemunho da Dorothy. Eu não tinha força para mudar nada, mas Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui recuperando o ânimo, recuperando assim a estima, comecei a ser limpa, né? Dorothy se entrega a Cristo no final da década de 90. Na mesma época, se torna patrocinadora. Do patrocínio foi vontade própria, assim, que me deu vontade de ajudar. Eu sempre de madrugada, eu assisto também, né? Então, sempre tem o programa na TV, que a gente pode, às vezes pode estar triste, qualquer coisa, liga a televisão, já assiste, né? Aí eu sei que dali para frente é que começou a melhorar, que começou a endireitar a minha vida também. Eu trabalhava de zeladora, uma senhora falou durante, você não faz um curso? E eu já tinha, assim, uma noção de costura, porque minha mãe costurava em casa. E daí eu comecei a fazer curso lá. E eu vi uma plaquinha na casa de uma mulher vendendo uma máquina de costura. Daí eu cheguei nela e perguntei se vendia por menos. Ela vendeu por menos. Eu peguei aquela máquina e comecei a trabalhar fazendo coisinhas pequenininhas, né? Primeira máquina grande, assim, foi uma patroa minha que vendeu. Eu trabalhava por dia para ela e daí
Ela tinha uma máquina lá encostada, novinha, e no final não usou. Aí ela perguntou para mim, Doroti, você não quer comprar aquela máquina lá que eu quero tirar daqui de dentro? E daí eu falei, só que eu não posso pagar para a senhora dinheiro não. Daí ela falou assim, não, eu te vendo para você ir pagando aos poucos por dia para mim. Entendeu? Busca a Deus, começa a vencer, começa a ter autoestima, a situação dela, inclusive financeira, começa a mudar. Até, voltar a trabalhar, fazer um curso, melhorar de vida, essa mulher começou. Mas como eu disse no começo do programa, tem muita gente que até tenta contra a própria vida. Ela tentou, quase desistiu de viver, mas venceu. Sabe por quê? Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentamos para as coisas que se veem, mas para aquelas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, temporárias. E as que não se veem, essas são eternas. Eu não sei se você está olhando para aquilo que está diante dos seus olhos. E talvez você, olhando para aquilo que está diante dos teus olhos, você esteja se desesperando. Dizendo, olha, a minha situação é cada vez pior, é difícil. Mas Deus pode mudar isso. Sabe, a Bíblia Sagrada diz assim, o justo viverá pela fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. É você crer que Deus vai fazer aquilo que você ainda não vê, mas você crê. Você acredita, e quando você crê, Deus opera. E Ele quer operar na sua vida. Operou na vida da Dorothy, e vai operar também na sua, porque daqui a pouco eu quero fazer a oração. E Deus vai mudar a tua história, principalmente você. Você que está aí com depressão, dizendo que vai acabar com a sua vida, você que diz que não tem mais jeito, pega o seu copo com água, porque depois, na conclusão do testemunho, eu vou orar por você e Deus vai lhe abençoar, no nome de Jesus. Vem comigo, por favor. Põe aqui a conclusão do testemunho da Dorothy. Deus manda a freguesia para mim. As bênçãos estão vindo. Em 2015, finalmente Dorothy se aposenta. E com a bênção de Deus, ela compra uma máquina industrial nova. Hoje em dia eu procuro buscar mais a direção de Deus, né? Não procuro mais ir lá atrás, fazer o que eu fazia no passado. Às vezes eu paro e penso, meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu já estava presa. Tanto andar assim, né, à toa, desencabeçada, eu já digo, né, porque eu não tinha pensamento firme. Eu achei que quando eu perdi minha mãe, eu achei que perdi tudo. Faz 30 anos que Dorothy está completamente curada da depressão. E hoje, quando alguma tristeza tenta entrar no coração, ela sabe como lidar. Aí que eu me agarro mais com Deus, sabe? Aí eu vou orar mais de madrugada, eu fico bem doidinha, sabe? Eu já digo atrás de Jesus, né? Da graça dele para me vencer. Dá para ver na fisionomia dela a felicidade dela. Eu às vezes paro e penso comigo assim, eu sou um milagre de Deus pelas coisas que eu já fiz na minha vida, que eu já aprontei, Deus me tirou lá do fundo do poço. O mesmo Deus que mudou a vida da Dorothy quer mudar a sua. Eu disse para você pegar o copo com água, porque eu vou orar por você agora. Aqui já está o meu. Eu vou apresentar a Deus agora. E creia, Ele vai abençoar a sua vida assim, no nome de Jesus. Pai, Tu que és Criador dos céus e da terra, Tu que és o Deus que faz o impossível se tornar possível. Talvez essa pessoa não veja uma solução para a vida dela. Talvez ela não enxerga uma saída, mas o Senhor tem a saída. Por isso eu invoco o Teu poder agora e eu digo aos espíritos que amarram esta pessoa e a aprisionam, que batam em retirada, vai embora em nome de Jesus. Põe, ó Deus, nesta água uma unção poderosa, que todos que dela beber recebam força para estar na igreja e para mudar de vida, em nome de Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Amém? Vamos beber da água? Glória a Deus. Meus amigos,
Hoje, sábado, eu quero fazer um convite para domingo. Amanhã, 8 horas da manhã, também às 3 horas da tarde e às 7 da noite, na Rua Barreiros, 1195. Neste lugar, Deus tem operado poderosamente. Eu tenho certeza que você, estando aqui, vai receber da operação de Deus. Então, tome a decisão e venha estar com a gente. Nesse santuário aí que você está vendo, essa igreja grande, bonita, climatizada, pode trazer a família, as crianças, temos escolinha, você vai ter onde deixar a sua criança, para ela receber também oração, a palavra, ser abençoada no nome de Jesus. E você vai ser. Nesse santuário, Deus vai operar na sua vida em nome de Jesus. Anote o endereço para não bater em porta errada. Rua Barreiros, 1195. Todos os domingos, 8, 15 e 19 horas. Eu espero você aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe rique e abundantemente. Encerramos o programa e, se Deus nos permitir, segunda-feira a gente está de volta. Fique na paz e até lá. Convidamos a entrar e a ficar. Vem, recebe agora adoração e exaltação. A igreja está te esperando. A entrar e a ficar. Vem, recebe agora adoração, exaltação.